Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, assim, figurinha carimbada em qualquer prova de concurso de alto nível, a jurisprudência sobre o mandado de segurança. Nós recebemos uma pilha de fontes, decisões do Supremo Tribunal Federal, anotações, e a nossa missão aqui é encontrar a lógica, sabe? A história por trás desse maranhado de regras e exceções. É ir além da decoreba e entender o porquê das coisas. E essa é a chave. Porque, no fundo, toda a jurisprudência sobre o mandado de segurança, o MS, gira em torno de uma tensão constante, uma busca por equilíbrio. Equilíbrio? Como assim? De um lado, você tem a urgência de proteger um direito fundamental, um direito líquido e certo, que está sendo violado agora. Do outro, a necessidade de manter a ordem, a lógica e a estabilidade de todo o sistema de justiça. As decisões que a gente vai analisar são, na verdade, os pontos onde o STF tentou calibrar essa balança. Gostei dessa ideia de calibrar a balança. Então vamos começar pelo ponto que talvez seja o mais confuso para muita gente. A briga entre o mandado de segurança e as decisões de um juiz. Qual é a regra do jogo aqui? A regra de ouro, aquela que todo concurseiro precisa ter assim tatuada na mente, vem em dose dupla, em duas súmulas do STF. Certo. A primeira é a 267, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. E logo em seguida vem a 268, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Ou seja, traduzindo, se tem um caminho normal, um recurso próprio para questionar a decisão, use o recurso. E se o processo já acabou de vez com o trânsito em julgado, não tente usar o MS para ressuscitar o defunto. É isso. Exatamente isso. E o que está por trás disso é um princípio fundamental, o da especialidade das ferramentas jurídicas. O sistema de justiça é como a maleta de um cirurgião, sabe? Para cada procedimento existe um instrumento específico. Boa analogia. O recurso de apelação é um tipo de bisturi, o agravo é outro. O mandado de segurança, nessa analogia, seria a serra de ossos. Nossa. É uma ferramenta potentíssima, mas que você só usa em último caso quando nenhuma outra mais delicada resolve. Usar para tudo seria uma má prática que destruiria o paciente, que no caso é a segurança jurídica. Excelente analogia. Mas aí vem a pergunta que vale R$1 milhão na prova, né? Se o MS é a serra de ossos, quando exatamente o cirurgião advogado pode usar essa serra numa decisão judicial? Porque existem exceções, e é nelas que o perigo mora. Exato. E a primeira grande exceção nasce de um problema muito prático. O que acontece quando o bisturi correto, o recurso que a lei prevê, não tem efeito suspensivo? Certo, vamos traduzir isso para o pessoal. Efeito suspensivo é quando o recurso funciona como um botão de pause, né? Você recorre e a decisão do juiz fica congelada, não produz efeitos até o recurso ser julgado. Isso. Mas e se o recurso não tem esse poder? Aí a decisão já sai produzindo efeitos imediatamente. Imagina uma empresa que recebe uma multa milionária. O recurso contra essa multa não tem efeito suspensivo. A cobrança começa a correr. Isso não cria uma corrida desesperada contra o tempo? A empresa pode quebrar antes mesmo de ter a chance de provar que estava certa? Você capturou a urgência da situação. É exatamente esse o ponto. O MS, nesse caso, ele não entra para discutir o mérito da multa. Ele entra como um freio de emergência processual. A discussão é outra, é sobre o direito de não quebrar enquanto se discute o mérito, sabe? O MS busca obter aquela suspensão, aquele pause, que a ferramenta comum, o recurso, não foi capaz de oferecer. Ele age para evitar um dano irreparável. Faz todo sentido. É uma medida de sobrevivência, praticamente. E a outra exceção famosa tem um nome que até assusta. As decisões teratológicas. O que diabos é isso? Teratológico vem de monstro. É uma decisão monstruosa, uma aberração jurídica. É aquela decisão tão absurdamente legal, tão desconectada de qualquer interpretação razoável da lei, que ela choca. Não é uma simples discordância de interpretação. É um ato que viola as regras mais básicas do jogo. Um claro abuso de poder. Então, nesse caso, a ilegalidade é tão gritante que não dá para esperar o rito normal de um recurso. Exatamente. A decisão é tão falha que é considerada
quase como um ato juridicamente inexistente. É uma violação tão flagrante que justifica uma intervenção extraordinária e imediata para corrigir o rumo. O sistema não pode tolerar a existência daquele monstro nem por um segundo a mais. Por isso, a serra de ossos do MS é autorizada. Entendido. E essa mesma lógica de usar a ferramenta certa para o trabalho certo se aplica também quando o problema não é com o juiz, mas com um ato da administração pública, certo? Sim, a lógica é muito parecida. A regra geral é: se existe um recurso administrativo previsto em lei e esse recurso tem efeito suspensivo, o caminho natural é usá-lo. Uhum. A ideia é prestigiar a capacidade da própria administração de rever seus atos. Se ela mesma oferece um mecanismo que pausa a decisão e permite uma reanálise, não há, em princípio, uma necessidade imediata e urgente de correr para o judiciário. Mas e se o problema não for uma decisão ruim, mas a falta de uma decisão? Quer dizer, a autoridade simplesmente senta em cima do meu processo e não faz nada, a omissão. O que acontece aí? A omissão é um bicho diferente, e aqui a jurisprudência é claríssima, um clássico de prova. Uma coisa é você recorrer de uma decisão que foi tomada. Outra, completamente diferente, é a autoridade se recusar a cumprir seu dever de decidir. Certo. A inércia, o silêncio, quando a lei exige uma ação, é um ato ilegal por si só. E para combater a omissão, para forçar a autoridade a sair da inércia, o mandado de segurança é a ferramenta perfeita e adequada, independentemente de existirem recursos para outros tipos de atos. Faz pensar em outra área cinzenta, a famosa lei em tese. O que acontece quando o problema não é um ato de um fiscal ou de um juiz, mas a própria lei que saiu do Congresso? A súmula 266 do STF entra em campo aqui, né? Entra com os dois pais. A súmula 266 diz: não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. E isso se conecta perfeitamente com tudo que a gente falou. O MS precisa de um alvo, um ato coator concreto que fere um direito. Uma lei, na sua essência, é uma norma geral e abstrata. Ela não aponta o dedo para ninguém especificamente. O direito só é violado quando uma autoridade, com base naquela lei, pratica um ato concreto contra alguém. É esse ato de aplicação que pode ser atacado pelo MS, não a lei em si, de forma genérica. Ok, a regra é clara. Mas, como sempre, a exceção é que dá o sabor. E a exceção é que são as chamadas leis de efeitos concretos. As fontes que a gente recebeu dão exemplos ótimos. O primeiro, uma lei municipal que, em vez de criar regras gerais de urbanismo, diz no seu texto: fica desapropriada a casa da Adriane, localizada na rua tal, número tal. Perfeito. Nesse caso, a lei deixou de ser abstrata. Ela é individualizada, ela tem um alvo certo e produz efeitos imediatos e específicos. Ela tem nome de lei porque passou pelo processo legislativo na Câmara Municipal, mas a alma dela, o conteúdo, é de um ato administrativo. Ela não precisa que um fiscal vá lá e aplique a lei para gerar o dano. A própria lei já é o ato que desapropria a casa da Adriane. O outro exemplo era uma lei que simplesmente dá o nome a uma rua. De novo, não é uma regra geral, é uma ação específica, com efeito concreto. Se por algum motivo aquele nome de rua causa um prejuízo direto a alguém, a própria lei pode ser o alvo do MS. Exatamente. O ponto-chave para a prova é esse: diferenciar a norma, que é geral e abstrata, de uma norma que, apesar de se chamar lei, atua como um ato administrativo, com efeitos concretos e individualizados. É essa natureza que abre a porta para o mandado de segurança. Ok, já cobrimos as grandes arenas, decisões judiciais e atos administrativos. Agora, vamos mapear algumas zonas proibidas para o MS que são cruciais para a prova. A primeira é sobre a finalidade. O MS não é um canivete suíço. Por exemplo, ele não pode ser usado no lugar de uma ação popular, certo? Exato, são missões diferentes. Pensa assim, na ação popular, o cidadão veste a capa de fiscal da coletividade. Ele age em nome de todos, para proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente. Certo. Já um mandado de segurança, na sua essência, é a defesa de um direito próprio, individual ou de um grupo específico. É uma ferramenta mais egoísta, no bom sentido. Entendi.
Segundo a zona proibida, o MS não serve como ação de cobrança. Então, se o Estado me deve um dinheiro, não posso impetrar um MS para receber. Por quê? E essa é uma confusão comum. O MS é um remédio para restaurar um direito, para anular um ato ilegal, para desfazer uma ilegalidade. Ele não é uma ferramenta para calcular e pagar dívidas. Uma ação de cobrança exige produção de provas, às vezes perícia contábil, uma discussão sobre valores, coisas que o rito do MS, que é super rápido e exige prova pré-constituída, simplesmente não comporta. São procedimentos incompatíveis. Faz sentido. Próxima. Não cabe MS contra atos de gestão comercial de empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, se a Petrobras, atuando como uma empresa comum, decide não renovar o contrato de aluguel de um posto de gasolina, o dono do posto não pode entrar com o MS. É isso. Nesses casos, a entidade pública não está agindo com seu poder de império como autoridade. Ela está agindo em pé de igualdade com um particular, num negócio regido pelo direito privado. As brigas que surgem daí devem ser resolvidas na justiça comum, pelas vias ordinárias, e não pelo rito especialíssimo do MS, que é reservado para quando o Estado age como Estado. E para fechar esse mapa, temos 2 pontos que parecem primos. Não cabe MS contra atos interna corporis do Legislativo, como a pauta de votação de um projeto. E não cabe MS contra o veto do presidente da República. Estes parecem ser mais sobre a separação de poderes, não? Precisamente. A gente pode agrupar esses dois sob o guarda-chuva dos atos políticos. São decisões que estão no coração da discricionariedade da organização de outro poder. O judiciário, em respeito a essa separação, se autocontém. Se segura, digamos assim. Exato. Entrar no mérito do porquê o presidente vetou uma lei ou porquê o Congresso decidiu votar o projeto A antes do B seria uma interferência indevida na função de outro poder. É uma linha que o judiciário, em regra, não cruza. Perfeito. E para amarrar nossa análise, as fontes mencionam 2 pontos rápidos, mas muito importantes, sobre o mandado de segurança coletivo. O primeiro é que as entidades de classe, como sindicatos e associações, não precisam de autorização individual de cada um dos seus membros para entrar com a ação. E isso mostra bem o que o MS coletivo realmente é. Ele funciona como uma substituição processual. A entidade de classe não é uma mera porta-voz, um office boy de luxo que leva o recado dos associados. Ela entra em campo no lugar dos jogadores, em nome próprio, para defender o direito de todo o time. Isso otimiza o acesso à justiça e dispensa uma burocracia que seria infernal. E o segundo ponto é que o MS coletivo pode ser usado para defender não só a categoria inteira, mas também apenas uma parte dela. Por exemplo, um sindicato de professores pode entrar com o MS só para defender os direitos dos professores aposentados. Isso confere uma flexibilidade enorme ao instrumento. Permite que ele seja usado de forma cirúrgica para proteger subgrupos dentro de uma categoria maior que tenha um interesse específico sendo violado. Não precisa mobilizar todo mundo de uma vez. É mais uma ferramenta de eficiência. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? Parece que, apesar dos 1000 detalhes, o segredo não é só memorizar as súmulas, mas entender essa lógica por trás. O MS é essa ferramenta especial, poderosa, e a jurisprudência inteira é um esforço para definir exatamente quando e como ela pode ser usada, sem bagunçar todo o resto. Eu diria que a reflexão final é justamente essa. Cada regra e cada exceção que a gente discutiu aqui é um capítulo na história da busca do direito por aquele equilíbrio que falamos no início. Como proteger o indivíduo de forma rápida, sem atropelar os procedimentos. Como garantir justiça, sem desrespeitar a competência dos outros poderes. Entender essa tensão, essa busca constante por uma calibragem fina, é o que realmente significa dominar o mandado de segurança para muito além de uma prova de concurso. É entender como o direito funciona na prática. E falando em MS coletivo, a gente tocou no ponto de que as entidades de classe não precisam de autorização. Mas isso é só o começo da história. Quem exatamente pode entrar no campo para jogar esse jogo? Partidos políticos, sindicatos, associações, cada um tem suas próprias regras e requisitos. E quais são as pegadinhas que as bancas adoram cobrar sobre cada um deles?
Nossa próxima análise vai ser um mergulho completo exatamente nisso: os legitimados para o mandado de segurança coletivo e os detalhes que podem fazer toda a diferença. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.